Opa galera, tudo bem mano? Aqui é o Polar e seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Nesse vídeo eu vou estar falando do jogo que me fascinou muito, que é Nemeous Cat. A história de Nemeous Cat começa quando um gato acaba morrendo e reaparecendo em uma espécie de purgatório. E nisso ele vai ter que resolver mistérios para tentar sair de lá e reencontrar a sua dona por uma última vez. Mas é claro que não iria ser tão fácil de sair de lá. Naquele lugar o gato ia ter que fazer parkour e matar bosses para tentar reencontrar a sua dona. O principal motivo de eu ter gostado desse jogo é pela sua estética e pela sua jogabilidade, porque ao longo que você vai avançando, a sua jogabilidade vai ficando diferente. Um exemplo são os portais, que você ao longo da sua jornada vai conseguindo usar eles para se locomover, né? Mas agora eu já tô falando demais. Vamos contar a história definitiva de Nemeous Cat. A gente começa o jogo caindo numa espécie de túmulo numa catedral. E que naquela catedral ela tá coberta de neve. E na nossa frente tem uma esfera preta flutuante que ela se apresenta como o zelador. E ele nos ensina a andar e que também temos que pegar bolas brancas espalhadas pelo mapa. Que ele chama essas bolas brancas de o tesouro dos nossos corações. E ele também fala que esse mundo é feito por 3 ilhas. O zelador também fala que outras pessoas não podem ver nosso tesouro e ele vai embora. Depois de um tempo andando por esse purgatório, que eu vou dizer, a gente acaba encontrando uma água-viva chamada Jellyhead. Ela fala que ela viveu por muitos anos lá e também começa a nos alertar dos perigos, dos monstros e das armadilhas que tem lá naquela catedral. Andando mais um pouco, a gente acaba encontrando outro personagem que é chamada Nora. A Nora, ela tem orelhas de gato e uma cauda de gato e ela é uma aventureira muito determinada para achar o tesouro dela. Teve uma coisa que eu percebi, que todos os personagens parecem estar todo mundo procurando um tesouro deles mesmos. Tem uma coisa bem interessante que a Nora fala, é que todos os animais que já viveram lá, eles perderam a vontade de viver e começaram a se transformar lentamente em monstros. Mais pra frente, a gente acaba encontrando outros personagens, que são um cachorro que estava tentando dormir, um pinguim que estava tentando achar uma namorada e um boneco de neve que estava reclamando que o seu túmulo estava quebrado. Andando mais pra frente, a gente acaba achando o primeiro boss do jogo, que é um dragão vermelho que engole tudo que ele vê pela frente. É claro que nosso personagem nunca ia conseguir enfrentar ele, então a única opção que a gente tem a fazer naquele momento é correr. Depois de conseguir fugir daquele dragão, a gente encontra a Jellyhead e Nora. Depois de uma conversa, a gente decide formar um grupo com a Jellyhead e com a Nora e ir para a próxima ilha. Na próxima ilha, que na verdade é um bosque, a gente acaba encontrando um coelho encapuzado chamado Dr. Coelho. Ele pela fase toda vai nos alertar dos perigos daquele lugar. E depois ele começa a falar de uma tal planta vermelha que começou a crescer naquele lugar. E que a fertilização daquelas plantas era feita dos corpos dos aventureiros que ficaram iludidos com seus tesouros. Um tempo depois a gente acaba vendo o coelho, a Nora e o Jellyhead discutindo e o coelho falando sobre os perigos desse lugar e a Nora acaba falando que não se importa. Mais pra frente de novo a gente acaba encontrando o coelho encapuzado e ele fala que quanto mais tempo nós passa nesse lugar, mais o nosso corpo começa a se deformar. E que ele também não quer ver mais corpo de animais morrendo por causa de um tesouro que nem mesmo existe. Depois disso, a gente acaba encontrando o segundo boss, que é um pouco mais difícil do que o primeiro, sendo que o primeiro era um dragão e agora é um inseto gigante que solta espinho. O terceiro nível é a Lua, ou na verdade uma ilha chamada Lua. Logo quando você chega na Ilha da Lua, você acaba encontrando um caranguejo amarelo que fica toda hora exibindo seus músculos. Ele também fala que a gravidade nesse lugar é menor. Mais à frente a gente acaba encontrando uma coruja chamada Ove
Ela diz que é a protetora da verdade e fala que a gente é confiante, idiota e que fomos enganados. A Alve fala que ele vai te enganar e roubar o seu tesouro, que na verdade é a memória de pessoas enganadas. Mais à frente a gente encontra de novo aquele caranguejo amarelo e ele fala que antes a Alve podia voar, só que ele, aquele bastardo, arrancou as asas dela. E gente, se você estiver ouvindo muitos ruídos atrás é porque tá tendo um festival aqui na rua. Agora bora voltar pro vídeo. Continuamos andando e acabamos encontrando nossa turma de novo nessa ilha. Mas tem uma coisa que a Alve tá lá e só a gente consegue ver ela. Pior que quem teve a memória consumida por ele não consegue ver a Alve. Então isso quer dizer que essas duas já encontraram o tesouro, mas o zelador acabou pegando e agora estão vagando tentando achar um tesouro que não existe mais. Andando mais um pouco, a gente acaba encontrando aqueles dois lá, o caranguejo e a Alve, falando o plano pra gente. Na última fase a gente encontra a Jellyhead e a Nora se despedindo da gente e logo à frente vai estar o último boss do jogo, o Zelador. Ele quer fazer uma troca, as bolas brancas, aí em troca a gente pode voltar pra casa. E como o protagonista não é bobo, ele não aceita. Então o Zelador vai tentar tirar a força e nós começamos a cravar uma batalha contra ele. Depois da batalha, o Zelador fala porque estamos impedindo ele. E ele fala que os humanos são maus e ele está exausto. Então ele foge por um portal e vamos atrás. Depois que a gente entra no portal, ele consegue consumir todas as bolas brancas, mas ele percebe uma coisa. Que a gente tem várias memórias felizes e que os humanos podem sim ser bons. Depois disso, a gente volta para casa da nossa dona e vemos que ela tá dormindo, mas a gente não consegue interagir porque a gente já tá morto, né? E a gente até encontra uma lápide que a gente pode entrar lá. Depois a gente entra na lápide e ele pergunta o nosso nome, mas é claro, sem respostas. E ele apenas agradece e vai embora. Então essa é a história de Nemeus Cat. Se você gostou do vídeo, vai já deixando o seu like e se inscreve no canal.